Mateus 26, 31, na NVT, vai dizer o seguinte: no caminho Jesus disse: esta noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Quando Jesus falou sobre esse texto aqui, ele estava citando lá o profeta do Antigo Testamento, Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Ainda vou ler aqui 1 Coríntios 10, 12 e 13, vocês conhecem de cor, vai dizer o seguinte: portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuide-se para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês possam suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Amém? Amém. Meus irmãos, todo homem é revestido por Deus de autoridade para ser o cabeça da sua casa, aquele que deve governar. E todos vocês sabem, né? Até o Miguelzinho de vez em quando repete isso lá em casa, uma frase que eu ouvi o pastor Mequianos falar, e ele também me ouviu falar e repete lá em casa, que 1 grama de exemplo pesa mais do que 1 tonelada de palavras. E muitas vezes, irmãos, os nossos filhos, as nossas pessoas onde a gente exerce liderança, eles aprendem muito mais com o que a gente faz do que com aquilo que a gente fala. E nós, sendo cabeça, né, da nossa família, do nosso lar, nós somos uma espécie de pastores, né? Nós temos que pastorear o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, os nossos esposos, nossos filhos, né? Alguns aqui ainda vão casar, em nome de Jesus vão ter um casamento abençoado. E o primeiro texto que nós lemos aqui sobre Jesus, aqui, ele diz o seguinte: é um princípio bíblico, que quando o cabeça, o pastor é ferido, o rebanho se dispersa. E isso é um fato, irmãos. Dificilmente quando um homem perde o foco, cai em pecado, desvia da presença de Deus, dificilmente a família dele vai permanecer por muito tempo na presença de Deus, a esposa e os filhos. Então, por isso, nós precisamos estar ainda mais vigilantes. Todos nós queremos, aqueles que são casados, queremos ter uma esposa que ora, sim ou não? Sim. Mas nós temos que orar mais como líder. Todos nós, como homens de Deus, queremos ter uma mulher de Deus ao nosso lado, sim ou não? Sim. Mas nós precisamos ser ainda mais, porque liderar não é apenas dizer faz isso, faz aquilo. Liderança é exemplo. E aqui nós lemos, né? Eu vou ser bem rápido, que quando o homem, nós que somos o cabeça do nosso lar, o pastor da nossa família, nós somos feridos, caímos em pecado, perdemos o foco, toda a família se dispersa. E o segundo texto que eu li, muito conhecido também, quando o apóstolo Paulo fala que aquele que cuida está de pé, ou se acha que está de pé, né? Ele tem que vigiar para não cair. Então essa palavra que eu vou trazer para nós hoje é uma palavra preventiva, porque prevenir é melhor que remediar. Nós tivemos aí o Covid, estamos tendo, né, várias epidemias de doenças respiratórias, e qual que é melhor? Você cuidar da imunidade para não gripar, para não pegar uma influenza, um Covid, ou depois ter que ir lá e fazer todo aquele tratamento? A prevenção sempre é o melhor remédio. Então, crendo que nós somos homens de Deus e que pela graça e misericórdia do Senhor nós estamos de pé, sendo líderes e cabeças das nossas casas, das nossas famílias, eu quero trazer aqui uma palavra preventiva, porque o pessoal antigo, Marquinhos, que conheceu muito meu pai, e antigamente tinha um ditado, meu pai gostava de falar, né? Que quando o camarada chegava no barbeiro e a navalha estava, né, cega, ele já colocava a barba dele de molho, né? Então o que acontece? Quando a gente começa a olhar ao nosso redor e ver as coisas acontecendo, nós precisamos redobrar a vigilância. Então o primeiro tópico que eu quero falar aqui para nós como líderes, homens, pastores da nossa casa, como prevenção, porque eu acredito que, eu peço a Deus que ninguém esteja nessas duas primeiras situações que eu vou falar aqui, mas que nós precisamos vigiar muito, são com os jogos online, Tigrinho, as bets. Temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê?
Porque a Bíblia mesmo vai dizer que aqueles que querem ficar ricos, eles caem em muitos laços. E a Bíblia vai dizer em Gênesis 2,15 que antes mesmo do pecado, que Deus pegou o homem e colocou ele no jardim para lavrar e guardar o jardim. Então trabalho, irmão, é para o homem. Não adianta o homem pensar, eu vou pegar aqui e tal, e vou jogar, e vou ganhar dinheiro, ou vou jogar em tal coisa. Não, irmãos, o homem precisa trabalhar. Depois, já com o pecado, Gênesis 3,19, ele falou, ainda ficou pior. Antes ele trabalhava, vamos dizer assim, na maciota. Depois do pecado, já mudou a coisa. Com o suor do seu rosto, você vai comer. E quando a gente vai para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 3,10, vai dizer o seguinte: porque aquele que não quiser trabalhar, também não coma. Imagina que nós estamos desocupados, como é que a gente vai comer um churrasco? Né? Então o que acontece? Nós precisamos ser vigilantes, porque com essa questão de jogo, de tigrinho, de bets, está terrível. A minha mãe, a vizinha que está trabalhando lá da casa da minha mãe, disse que a filha dela já gastou 14 mil só no cartão, com jogo. Tem gente suicidando por causa de jogo, que deve. Tem gente que está, a família, que igual uma droga, pior que uma droga. Porque eu estava viajando com a minha mãe, nós estávamos conversando sobre isso. Antigamente a pessoa ia jogar no bicho, ela ia lá, ou na loteria, fazia o seu jogo. 2 dias ou um dia depois você sai o resultado para depois ver. Agora que não, a pessoa fica a madrugada inteira, tap. E aí o que tiver vai embora. Aí eu estava conversando com um jovem da nossa igreja, quando começou esses negócios de jogo, eu estava cortando o cabelo dele, estava conversando com ele. Se fosse um tipo de jogo igual antigamente o povo jogava aqui presencial, vamos supor que a gente vai jogar aqui dominó, cacheta valendo, alguém vai ganhar e a maioria vai perder. E isso no jogo online é muito pior. Por quê? Porque se a plataforma tem dinheiro para pagar 1 milhão, 10 milhões, 5 milhões para influencer, incentivar o povo a jogar, quantos milhões eles arrecadam para trás? Alguém vai ganhar alguma vez R$1.000, 2.000, 5.000, 10.000 que seja. Mas para alguém ganhar 10 mil, quantas mil pessoas deixou a família com fome? Quantas mil pessoas suicidaram com desespero de ter gastado dinheiro? Quantas mil mulheres foram para a prostituição? Quantas pessoas foram para a rua roubar alguém para manter o vício? Então nós que somos pastores, no nosso caso, somos líderes, somos homens, a gente tem que vigiar e cuidar para não cair, porque ninguém está livre disso. Então nós precisamos falar com os nossos filhos, falar com os nossos amigos e principalmente vigiar para não entrar em tentação. O segundo ponto que eu quero falar para nós aqui, porque como eu disse eu quero ser bem objetivo, é outro mal que tem destruído milhares de pessoas, principalmente os homens, mas também tem crescido muito também entre as mulheres, que é o mal chamado pornografia. O que acontece com a questão da pornografia? Pornografia, também mais antigo, né? Eu tenho 39 anos, e quando eu era menino, às vezes você pegava numa revista da Playboy, né, com um tio, um primo comprava, alguma coisa, se você fosse na locadora, você tinha que entrar num quartinho lá, a criança nem entrava para alugar um filme. Hoje está tudo na palma da mão. E a pornografia, você sabe, quando a pessoa assiste, ela vai lá, né, nós estamos aqui no meio de homens, né, se masturba, o nível de dopamina que a pessoa vai ter uma descarga no seu corpo, que é o hormônio do prazer, é muito alto, similar à cocaína e heroína. Só que para o camarada ir lá comprar cocaína, ou crack, ou outro tipo de droga, é muito difícil. Agora, pornografia não está aqui. E eu elenquei aqui 10 males que a pornografia faz, cientificamente comprovado, mas antes eu quero falar biblicamente. Mateus 5, 28 a 30. Jesus falando: eu porém vos digo que qualquer que atentar uma mulher a cobiçar,
já em seu coração cometeu adultério. Ou seja, você olhou uma mulher e cobiçou uma mulher que não é sua, você já cometeu adultério. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, ou seja, te fazer pecar, arranca e o atira para longe, pois é melhor que se perca um dos seus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Olha a gravidade disso aqui. Você não precisa arrancar seu olho, você não precisa cortar sua mão para ficar olhando seu celular. É melhor, se você não tem condição, ou compra um celular antigo que só liga e desliga. Tem que ser radical, irmão. Por quê? Porque não é fácil. Para quem tem um vício não é fácil. Eu já mexi com droga, quem tem um vício não é fácil. Graças a Deus, depois que eu casei, eu nunca mais consumi pornografia, graças a Deus. Mas para quem está lutando contra isso, irmão, se você chegar dentro da sua casa, se tiver lá no seu celular, infelizmente é muito complicado de largar. É muito complicado. Então seja radical, mas não pereça e deixe sua família perecer. Outro versículo. A não ser que alguém prefere arrancar o olho e cortar a mão, né? É melhor quebrar o celular ou arrumar um antigo, né? Mateus 6, 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se os seus olhos, porém, forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serás tais trevas. Agora olha aqui os males que a pornografia causa. Disfunção erétil e baixo desejo sexual. A desestabilização neurológica causa dificuldades para manter ereções ou sentir excitação com parceiros reais. Ou seja, o camarada que eu estou falando direto isso aqui, irmão, porque nós estamos aqui só entre homens, meu menino aqui, eu já quero que ele aprenda sabendo o que é certo e errado, então vou ser bem aberto aqui. A pessoa vai lá e coloca aqui, ruiva, peituda, loura, tal. Na verdade, quando ele for ter um relacionamento de verdade, ele não vai conseguir. Por quê? Porque nunca vai estar à altura disso aqui, do que ele consegue. Então, há relatos, eu conheço pessoas que já me falaram, né? A gente não pode, que não consegue ter uma relação de verdade por causa do mal da pornografia. Segundo, né, expectativas irreais, tá? Do que a gente está falando, né? A pessoa cria uma expectativa, né, vê aquelas cenas ali, mas como que a pessoa vai conseguir alcançar aquilo ali, né? Porque na verdade aquilo ali é irreal. É escalada do conteúdo, ou seja, quanto mais a pessoa vai viciando, é igual droga. O camarada começa bebendo uma Heineken, no final está no carotinho na rua. E a pornografia é desse jeito, para a pessoa continuar o nível de dopamina. Primeiro, antigamente, né, era normal, tipo assim, os filmes eram um homem e uma mulher e tal, depois é 2 homens e uma mulher, depois 10 homens e uma mulher, 20 mulheres e um homem, uma mulher e um cavalo, homem com homem, mulher com mulher, vai virando que a pessoa vai escalonando aquilo ali, e coisas às vezes nojentas, por quê? Porque senão ela não consegue. Eu vi um testemunho daquela Andressa Urash, quando ela estava na igreja, ainda antes dela se desviar, que ela falou sobre isso, que ela só conseguia chegar ao ápice do prazer se ela começasse a imaginar coisas das mais nojentas na mente. Então, irmãos, nós precisamos ter bastante cuidado com isso, porque é uma droga acessível. E aí o que acontece? O cara perde o casamento e os filhos, na maioria das vezes, se dispersam, porque aquilo aqui que nós lemos aqui, ferirá a cabeça e os filhos vão se dispersar. E aqui ele vai falando outros problemas, né? Vício e dependência química, ou seja, é uma porta aberta para as drogas. Dificuldade de intimidade, ou seja, aqui que nós já falamos, né, que vai ser difícil a pessoa arrumar uma parceira real. Problemas no relacionamento, isolamento social. Tem gente hoje, irmãos, principalmente essa juventude nova que está vindo, que você não consegue tirar a pessoa de dentro do quarto. Não consegue, a pessoa fica de noite trancada dentro do quarto, nem banho toma. Eu fui na casa de um filho de pastor fazer uma visita e tentar ajudar uma vez. O rapaz novo, bonito, estava fedendo dentro do quarto. Cabelão desse tamanho aqui, ó. Por quê? Não sei se o problema dele era esse exclusivo, mas
Isso também pode ser uma porta aberta. Problemas de atenção e produtividade, por quê? Porque prejudica o cérebro. Impacto na saúde mental, porque isso também traz ansiedade, também traz culpa, também traz vergonha, também traz depressão, também traz suicídio. E problemas financeiros, porque às vezes a pessoa vicia nesse negócio e começa a ficar comprando foto e coisa, vídeo, e às vezes a pessoa se arrebenta com a sua vida financeira. E terceiro e último tópico, que nós, que somos cabeça, que somos líderes da nossa casa, que a gente precisa ter bastante cuidado, e esse aqui é o principal, é a negligência no nosso relacionamento com Deus. Esse é o mais importante, porque muitas vezes a gente pensa o seguinte: eu vou me santificar para me aproximar de Deus, mas na verdade o caminho é o oposto, é aproximando de Deus que eu me santifico. Porque eu tinha essa falsa ilusão na minha mente quando eu comecei na igreja. Eu pensei, quando eu parar disso, quando eu parar daquilo, quando eu parar daquilo outro, aí eu vou aceitar Jesus e vou ser um crente fiel. Mas se eu desse conta de parar disso, daquilo e daquilo outro, eu não precisava de Jesus. Então é me aproximando de Jesus que Ele vai me capacitando a ser um homem mais calmo, a ser um homem mais honesto, a ser um homem mais de oração. Não é assim que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5,16? Quem anda no Espírito jamais vai cumprir o desejo da carne. Então, irmãos, o resumo dessa palavra é o seguinte: eu falei aqui sobre dois males, a pornografia e a questão dos jogos, online, jogos de azar. Mas tudo isso a gente só vai ter domínio próprio a partir do momento que todos os dias a gente nos aproximar de Deus. Se seja 5 minutos ou que seja 1 hora, as primícias do nosso dia tem que ser para Deus. Que seja 10 minutos ou que seja meia hora, o começo do nosso dia a gente tem que tirar orando, né? Leia, nem que seja 5 versículos da Bíblia, vai para o seu serviço meditando, faça uma oração, nem que seja uma oração de 5 minutos, mas nós precisamos tirar tempo com Deus, precisamos tirar momentos com Deus, momentos como esse aqui. Por quê? Porque tem muitas coisas que não são pecado, mas são embaraço. A Bíblia vai dizer, fugir de todo pecado e embaraço. Não é pecado assistir jogo de futebol, não é pecado jogar bola, não é pecado passear com a família, não é pecado assistir dependendo da série que você for assistir na televisão, não é pecado. Mas se a gente for só envolver com isso, vai ser embaraço para a gente buscar a presença de Deus. Eu até escrevi uma frase de Leonard Ravenhild no livro que eu publiquei, que ele dizia lá no século passado que o entretenimento é o substituto diabólico para a glória de Deus. Então nós precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos ler a Bíblia, e sabendo que a responsabilidade que Deus nos deu de ser o líder da nossa casa, da nossa família, o cabeça da nossa casa, o cabeça da nossa família, o pastor da nossa casa, o pastor da nossa família, vai se cobrar de nós. Quem comeu o fruto primeiro foi Eva, mas Deus foi cobrar de Adão. Então para nós é uma honra, em muitos momentos é até bom você ser o líder, mas também é uma responsabilidade. Então essa aqui é a palavra que Deus colocou no meu coração, que nós possamos ter mais outras oportunidades de estar juntos, amém? Amém.